Boa tarde. Há uma definição de intelectual que é aquele que entra numa biblioteca mesmo quando não está a chover, não é? Eu acho que podemos acrescentar que intelectuais são aqueles que também ficam a ouvir uma conversa sobre história, enfim, sobre ideias, em hora de almoço, não é? E agradecemos muito a vossa gentileza, que passa por vários órgãos, e agradecemos isso. Começando formalmente, digamos, são 21 Conversas para o Século XXI, que é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, em que conversamos com personalidades de diferentes áreas, da ciência, das artes, pensamento, etc. E para fazer, de alguma maneira, um diagnóstico desses tempos. E hoje, então, temos aqui o Pacheco Pereira, que tem um percurso de intervenção pública, eu acho extraordinário e único. Tem um percurso ligado à história, de alguma maneira, à filosofia, e tem um projeto que é um projeto eterno, apesar do nome, que é o projeto Efêmera. Já tive a sorte de ir a um pequeno local, há outros bem maiores, e percebi também a paixão das pessoas que estão presentes, voluntárias, não é? E também a paixão do Pacheco Pereira a mexer nas coisas, uma coisa muito manual. E se calhar, como falou dos selos, e começando na Efêmera, eu tinha pensado de outra maneira, mas o que é que guarda, ou seja, esta ideia, guardamos tudo, guardam tudo na Efêmera, qual é o critério? Porque uma das questões interessantes do século XXI é precisamente esta ideia de que precisamos de mais informação. A certa altura basta de informação, basta de conteúdo, não é? Quando é que entra um critério de eu vou salvar isto, vou resgatar isto, ou tudo é resgatável, não é? Bom, a palavra efêmera, que tem um conteúdo irónico, não vem dos objetos que são considerados efêmeros. Há uma categoria de objetos que inclui os selos, que inclui os bilhetes de autocarro, que são conhecidos como efêmera, é o termo técnico. O efêmera do efêmera vem de um poema de Píndaro. Isto aqui agora vamos começar com a intelectualidade, que é uma coisa muito complicada. Há um verso de Píndaro que classifica os homens como efêmeros. E foi aí que a palavra veio para o efêmero. Isso tem a ver com saber se guardamos tudo ou não. Por regra, somos omnívoros e guardamos tudo. E não nos arrependemos. É evidentemente que há casos em que isso significa alguma duplicação. Principalmente no caso dos livros, o que nós fazemos é enviamos para a África, mandamos para a Universidade de Varsóvia para a secção portuguesa, nunca vendemos um único livro, apesar de termos muitos repetidos. Porquê é que vale a pena recolher tudo? Bom, se eu quisesse aqui falar de filosofia, eu dizia que isto é uma espécie de projeto contra a morte, não é? Portanto, mas isso é um bocadinho pedante de dizer que é um projeto contra a morte, mas é, num certo sentido, que é, ao salvarmos tudo, nós encontramos imensa coisa que às vezes não parece ter valor e que depois tem um valor quando a gente a sabe enquadrar por outras coisas. Por exemplo, cadernos escolares. Nós temos uma tipologia do que nos oferecem. A maioria são doações e eu depois gasto todo o meu dinheiro comprando coisas, o que também não me arrependo nada. Mas nas doações há protótipos das coisas. A gente tem uma ideia da vida das pessoas quando elas doam os papéis e os livros. Nós, aliás, chamamos sempre a atenção para os papéis. Por exemplo, os cadernos escolares, parecem todos semelhantes, mas quando nós vamos ver dentro, por exemplo, encontramos um caderno escolar dos anos 30, por exemplo, com bandeiras e desenhos infantis sobre a Primeira Guerra. E encontramos, por exemplo, ditados que são muito característicos do Estado Novo, ditados sobre a autoridade, sobre o respeito que era necessário ter a Deus, pátria e família. E isso tudo, na mais simples
os repertórios, sabemos assim, que são os cadernos escolares, as Bíblias. Nós temos dezenas e dezenas de Bíblias. Cada Bíblia, na maioria dos casos, é uma espécie de cápsula do tempo. Por exemplo, uma Bíblia dos anos 30, que nós temos, nós começamos a ver o que lá vinha, vem orações, vem santinhos, que é típico, e vem orações ou manuscritas ou telegrafadas. Nessa Bíblia dos anos 30, por exemplo, havia orações a favor dos nossos combatentes em Espanha contra o comunismo. Estamos nos anos 30, estamos na Guerra Civil Espanhola. Vêm orações pelos nossos pescadores que estão junto à Groenlândia. Vêm orações que têm a ver com o papel da mulher. E, portanto, o que é que nós fizemos? Tirámos todos esses santinhos, digitalizámos e tornámos a meter dentro dos sítios onde eles estavam na Bíblia, e cada uma destas Bíblias é, de facto, um elemento muito importante para perceber o tempo que nós estamos. E há muitas outras coisas. Vestidos. Nós temos uma grande coleção de cerca de 840 peças de roupa política e não política. O que é que significa? Roupa política são, por exemplo, t-shirts com causas, mas temos uma gabardina da Gestapo, mas temos vestidos de noivas. Nos permitiram fazer uma exposição sobre casar. Esses vestidos de noivas, por exemplo, de uma noiva que casou em julho de 1974, e à revelia da mãe, em Viana, quis que o seu vestido fosse bordado. Ou seja, violando a regra de que as noivas, aliás, em conflito com os pais, de que as noivas haviam sempre de vestido branco. Outro é um vestido de uma noiva do Barreiro, que era anticlerical, e pediu à costureira: faça-me um vestido diferente dos da igreja, porque ela ia casar no registro civil e não na igreja. Portanto, todas estas peças são peças a 3 dimensões, são objetos que são... Isso vai contracorrente completamente a ideia de ocupar um metro quadrado, não é? Agora, há outra coisa. Quando nós fazemos uma exposição, a grande atração são os objetos a 3 dimensões. Porque nós somos analógicos. Evidentemente, eu compreendo todas as questões da digitalização. Os objetos desapareceram, é uma coisa assustadora. É 3 dimensões. 3 dimensões é a nossa dimensão. E esse caráter analógico dos homens das mulheres, faz com que o olhar perceba muito mais coisas quando encontra um objeto do que, por exemplo, a gente pode lá pôr um holograma. E se identifique, não é? Há uma proximidade que... E hoje isso está-se a esquecer, muitas vezes, porque há um deslumbramento tecnológico em muitos aspectos. Esse deslumbramento tecnológico é mau, principalmente nas escolas, é mau em vários sítios da aprendizagem. Não é que não se utilizem todas as tecnologias. Eu tenho computadores desde o Spectrum, e desde quando se carregava os programas em fita magnética. E uso extensivamente muitos desses meios. Mas é uma memória plana, não é? Uma coisa... Não, e não é só isso. Há coisas em que os objetos físicos, os livros, por exemplo, são melhores do que os livros digitais. Não é com todos os livros. Há muitos livros, manuais técnicos, enciclopédias, o hipertexto é tudo muito relevante, mas a maneira como as pessoas leem um livro e como o folheiam não é ainda hoje possível reproduzir em meios eletrónicos e digitais. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo nas escolas, eu vou muito às escolas do ensino secundário, que é o pior público que há, e pergunto sempre quem é que lê Alice no País das Maravilhas. Nos colégios finos de Lisboa há cerca de 12 em 300. Mas se formos para a margem sul há 1, na melhor das hipóteses. O que, aliás, também traduz um outro problema que existe hoje no mundo do ensino. E a leitura da Alice no País das Maravilhas é fundamental numa certa idade. Em que o maravilhamento com a história, porque é que o correio corre, porque é que a rainha está sempre à missa a cortar as cabeças, porque é que a Alice comeu um bocadinho de cogumelo e passou a ver as pessoas mais compridas e mais altas, porque é que há o chapeleiro louco, isso é fascinante a uma determinada idade. Claro que depois, se relêem, o hipertexto é fundamental para perceber porque é que o chapeleiro é louco, porque trabalha com chumbo no feltro e, portanto, enlouquece, para perceber porque é que o cogumelo é alucinogéneo, porque é que muitas vezes dilemas lógicos
E partidas de xadrez estão inscritas no texto dos livros do Lewis Carroll, que aliás era pedófilo, não é? Isso é outro aspecto. Sim, as fotografias que ele faz de raparigas hoje levava à prisão, não é? Aliás, isso também tem uma história, não é? Porque os reclames da Nestlé, nós aprendemos imenso. Uma mudança de olhar a esse nível. Não, os reclames da Nestlé hoje seriam proibidos. Os anos 40, 50 seriam proibidos. Portanto, nós aprendemos imenso no Arquivo Efêmera e aprendemos e sabemos coisas sobre os portugueses que ninguém sabe. Isto pode parecer jactância, não é. Nós sabemos como é um rapaz solteiro viver numa pensão nos anos 30, 40. Nós sabemos que é uma rapariga cega viver toda a vida numa instituição de assistência. Falamos da questão de casar descalço, solteiro, quando descalço. Não, a grande fotografia da exposição sobre o casar é um casal muito pobre, em que está tudo torto. É uma fotografia fascinante, porque é uma fotografia empática, que é o que falta muitas vezes hoje nas coisas. A noiva tem buço, exatamente, o noivo claramente não sabe vestir a roupa que tem, a mãe, não sei se do noivo, se da noiva, está descalça. E tem uma mantinha para pôr os pés, e o pai da noiva ou do noivo, eu não sei quais são, claramente está a vestir coisas que não está habituado a vestir. E a gente olha para aquilo e tem um retrato de Portugal. Tem um retrato de Portugal. Sim, tem muita... descalço, tem o Portugal dos campos, e esse mundo, aquela fotografia transmite de uma forma... A Cristina fala numa certa altura, eu noutra ocasião também falei disso, do ter berço, não é? Que é uma expressão que nós levamos agora de uma outra forma, mas era literal. Ou seja, as pessoas não tinham berço e as pessoas tinham berço, de alguma maneira. E só dizer uma coisa, é interessante. Jesus Cristo não tinha berço, não é? Nasceu no chão, é uma coisa super simbólica. Aliás, é interessante como a mensagem cristã ganha uma potência precisamente quando, de repente, o ter berço, os filhos dos milionários, isto começa a tomar um peso. Esta mensagem cristã, que é alguém que não tinha berço, essa questão do descalço, do pé descalço, não é? Que era um termo... Há campanhas contra o pé descalço até à década de 60, de uma instituição chamada Liga de Profilaxia Social, que também combatia contra os impedimentos de casarem os telefonistas e outros setores da sociedade. Mas a diferenciação social entre os de cima e os de baixo é hoje tão forte como era no passado. Nós temos um país que exclui muito facilmente os de baixo. Eu dou um exemplo, e são exemplos que circularam politicamente. Por exemplo, o Independente, que é um jornal que renovou muitos aspectos da vida. Por exemplo, um dos aspectos do Independente é atacar os políticos de meia branca. Por exemplo, o Macário Correia. E é claramente uma ideia de que os de cima não havia problema nenhum, os de baixo eram de mau gosto, não sabiam comer à mesa, não sabiam. E este tipo de ideias... O uso meia branca é alguém que não se vai sujar, não é? Não, mas não é isso. Era pejorativo. Era uma ideia pejorativa. Portanto, muitas vezes por pessoas que achavam que eram nobres, não são nobres coisa nenhuma, não é? Mas, enfim, tinham uma... este tipo de olhar está muito introduzido na nossa maneira de viver, porque nós continuamos a ser uma sociedade muito estratificada. E, em particular, desde que o elevador social emperrou aqui há uns anos, e nós deixamos de ter... o que é que era o elevador social? O elevador social era pai lavrador, filha professora primária e neto universitário, mas de uma maneira grosseira. Isso, e a parte mais interessante, e que é mais atacada, é a do meio, é da professora primária. Nem sequer percebem que, desde o Bismarck, por exemplo, os serviços públicos, os funcionários públicos, o serviço dos Correios, o serviço da polícia, os serviços administrativos foram o grande mecanismo da ascensão social para muitas pessoas que não tinham outra maneira de sair da pobreza. E quando empanca aí, e repare que o discurso contra o funcionalismo, o discurso contra aquela parte do meio, ainda é um elemento fundamental para não perceber porque é que o Bismarck, em particular, que tinha a ideia, ele não queria construir uma sociedade em que houvesse proletários de um lado
e gente muito rica do outro. E, portanto, tentou criar uma classe média. E essa classe média sai da pobreza, em grande parte na Europa, não é só em Portugal, através de serviços públicos que o Estado valoriza. Portanto, quando isso emperra, então o sistema deixa de funcionar. E o que significa é que nós continuamos a ver um depreciar sistemático dos de baixo e uma cegueira em relação aos de cima, porque há muito pedantismo e muito snobismo em relação aos de cima, que muitas vezes não o merecem, não é? Mas... Então, pegando no que estava a dizer, há uma questão que gostava de ouvi-lo sobre esta ideia do pensamento e da história neutra, ou seja, é possível, o que é que lhe parece, é possível um pensamento neutro, se o pensamento se há um pensamento de esquerda, um pensamento de direita, se há uma história de esquerda, uma história de direita, e o que é que procura fazer, ou seja, procura alcançar esse pensamento neutro, isto é inalcançável, é uma invenção O que tem que ser neutro na história são os factos, embora os factos também não existam independentemente do seu contexto. Os grandes historiadores do passado, quer os do Império Romano, quer os ingleses, que escreveram, por exemplo, sobre a ascensão e queda do Império Romano, esses grandes historiadores não eram de todo neutros, neste sentido. O que é que significa não ser neutro? Para serem historiadores, eles têm que respeitar aquilo que é a história concreta, aquilo que são os factos, aquilo que se conhece com algum rigor. E esse rigor é fundamental. Mas a interpretação é um elemento fundamental para que a história seja uma ciência social. A interpretação, e desse ponto de vista, nós podemos considerar que há interpretações mais próximas da esquerda e mais próximas da direita. Quase sempre, quando a classificação é essa, significa que o tratamento dos factos é mau. Porque, vejam um exemplo em relação destas polémicas agora que eu tenho tido. Eu acho que o movimento de reação que se deu no norte do país e no centro do país é um movimento popular genuíno. Não significa que não houvesse organizações como o HELP, o MDLP, que estivessem, e como parte da Igreja, estivessem metidos nesse processo, mas o movimento em si é genuíno. Como é genuíno o movimento das ocupações no Alentejo. Todos eles traduzem não só medos, mas traduzem também heranças de maltrato. Há uma coisa que as pessoas... Por exemplo, a PIDE era particularmente seletiva nesses aspectos. O trabalhador rural que era preso pela GNR já levava pancada a caminho da prisão. De onde depois era torturado. Mas levava logo pancada à cabeça. De tal maneira, isso é um facto pouco conhecido do 25 de Abril, é que quando se libertaram os presos, havia presos alentejanos que não queriam sair sem ajustar contas com a GNR. E qualquer memória do Alentejo refere aspectos desse género. Portanto, a mesma coisa no Norte, em que as pessoas passaram a ter medo de que as suas propriedades fossem confiscadas, de que o comunismo chegasse ao norte do país. E é evidente que esse medo tinha algumas razões de ser, porque as campanhas de dinamização do MFA foram feitas de uma forma de completa ignorância da realidade social para quem estavam a falar. Portanto, a história é complexa. A simplificação é que não é história. Mas a história é complexa e na nossa história, na parte que eu conheço melhor, desde o século XIX até aos nossos dias e no Arquivo Efêmera, nós hoje estamos a recolher coisas. Hoje, já recolhemos ontem, já recolhemos anteontem. E muitas vezes as pessoas... Por exemplo, aqui à volta havia umas faixas da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, estão todas no Efêmera. E toda essa documentação ganha com o tempo. Muitas vezes as pessoas não dão valor de imediato, ganha com o tempo. A investigação histórica tem mesmo a ver com isso. Sim, mas às vezes de perder algo tempo. Às vezes é pouco. Pouco tempo ganha um sentido. Já agora uma outra questão, a nível da história, falámos da questão de direita-esquerda, a questão do masculino-feminino, ou seja, até que ponto há uma história apagada do feminino e até que ponto a história não é... E há uma parte também, já agora se puder também responder esta questão, tudo o que nós vamos recolhendo é o que sobreviveu, não é? Eu diria que... E cada vez sobrevive menos.
eu diria que há quase uma luta, não de espécies, como o Darwin definiu, mas uma luta, os objetos estão a lutar. E normalmente o que sobrevive de documentos, de objetos, é o que sobrevive dos vencedores. Não é? E, portanto, o que é que a efêmera faz, por exemplo, para recolher também esta segunda parte? Portanto, a questão feminina e a questão de como recolher aquilo que, de alguma maneira, quem venceu quis apagar, e, como sabemos, não é preciso ir para a grande história, a micro-história também faz isso. Se calhar, por exemplo, alguém que pratica violência doméstica tenta apagar os seus vestígios, ou seja, como é que a efêmera faz também para recuperar esses vestígios mais Se entrar num dos nossos armazéns, no Barreiro, tem um grande cartaz que diz Arquivo dos Césares e dos Cozinheiros. Há um poema de Bertolt Brecht, chamado Perguntas de um Operário Letrado, que tem sempre o mesmo esquema. A Muralha da China é um grande monumento, mas quem é que a construiu? E termina dizendo, César ganhou muitas batalhas, mas será que não tinha cozinheiro? Nós temos coisas dos Césares e dos cozinheiros. E essas coisas permitem-nos perceber, por exemplo, em relação às mulheres. Quando nós falamos de retrocessos civilizacionais, muitas vezes não os vemos e eles estão à nossa frente. Durante o período da Troika, em que houve despedimentos no setor têxtil, que é um setor que eu conheço bastante bem, desde antes do 25 de Abril, as primeiras a serem despedidas eram as mulheres. Ora, uma mulher que era operária têxtil regressa à casa como dona de casa. O seu mundo mudou completamente. Em terras como Ribadave, Pousada Saramagos, naquele cordão do Ave, o que é que começou a fechar? Lojas de roupa, cabeleireiros, ou seja, as mulheres reduzidas à condição de donas de casa já não davam valor ao seu próprio corpo, não davam valor à sua própria beleza, não davam valor à sua própria identidade. Isto é um retrocesso civilizacional, claro, passado do operário têxtil para a dona de casa. Pois há outro aspecto que igualmente também permanece invisível, que ninguém discute, que é a infantilização das pessoas. Pelos vistos, pode ser considerado jovem até aos 35 anos. Eu, por acaso, tinha a ideia que era até aos 38, mas 35. E toda a gente acha isso normal. Portanto, no entanto, isto corresponde a uma enorme infantilização das pessoas. E eu costumo dar um exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um acontecimento histórico dominante, Saint-Just e uma série de revolucionários foram guilhotinados com 20 e tal anos. E, portanto, quase caíam na definição de adolescentes nos dias de hoje, não é? E isto também é um fenómeno de retrocesso. As pessoas pensam que há esta apologia da juventude nestes aspectos. O que é que faz? Infantiliza-os, e eu vou a muitas escolas e, portanto, sei o que é que isso significa na prática. Eles assumem uma condição de jovens, de privilégios de jovens, mas não de obrigações que é suposto ter quando estão já na idade adulta. E, na realidade, Jesus Cristo, sabem a idade que morreu, mas muitas das pessoas importantes na história de coisas tinham 20 e tal anos, 30 e tal anos. Até isso não terá também a ver com o trabalho, com o trabalho, de alguma maneira, não ser sociável já aceitável à infância? Isso é outra coisa. Sim, isso é um dos grandes progressos. Há progressos. Eu sou muito cético quanto aos progressos, mas há progresso. Um deles é o trabalho infantil. No interior, às vezes, não tinham a quarta classe, não é? Exato. Estavam a trabalhar. O trabalho infantil, sem dúvida. E depois há o problema dos precários e há o problema das pessoas que tiram cursos superiores e que depois não conseguem encontrar trabalho. Isso são tudo problemas reais. Mas nós agravamos esses problemas pelo olhar que a sociedade tem em relação ao crescimento e à idade. Porque quando não se trata alguém com 20 anos ou 21 anos como sendo um adulto, como sempre foi na história, nós ajudamos a que ele se acantone numa vida que tem outro tipo de objetivos, outro tipo de vantagens, outro tipo de não progressos. E, portanto, há coisas que mudaram, mas há muita coisa que piorou. Eu sou muito cético, eu ouvi com muita atenção o que se disse aqui hoje de manhã, até porque são coisas que eu não conheço e eu aprendo. Mas os tempos que nós estamos a atravessar são tempos de negros, chamemos assim, negros. E essa tradução dos tempos negros na vida das pessoas já existe. Já existe em Portugal e já existe praticamente em todo o mundo.
Eu posso dizer, eu sei o que é o progresso. Sim, ter anestesia é melhor do que não ter. A diminuição da tortura em muitos países do mundo e da pena de morte é relevante. Embora ela tenha hoje sido introduzida de uma forma rássica por Israel contra os palestinianos, ou seja, um judeu que mate palestinianos nunca é condenado à morte, um palestiniano que mate um judeu é condenado à morte por enforcamento. E o que aproxima, aliás, Israel do Irão. Portanto, há muitas... a gente tem que olhar para as coisas. E este aspecto negro tem uma razão que essa sim já existe cá. Deixe-me só terminar este aspecto, que é a crítica da empatia. Ou seja, a crítica daquilo que é o pensamento humanista. O pensamento humanista está claramente em crise. E a ideia de que se deve ser empático com os outros, de que se deve ter simpatia pela pobreza, que se deve ter um olhar especial em relação àqueles que não tiveram nunca privilégios, aqueles que... A esmagadora maioria das pessoas não vive a vida que desejava viver. E, portanto, o olhar sobre essas coisas e a política que deve traduzir esse olhar, hoje está em recuo. O Elon Musk escreveu claramente contra a empatia e em Portugal também se escreveu em certos... Ele disse a empatia é tóxica para a economia, que é uma frase. Exatamente. Pois, é tóxica para a economia. Deviam ler a doutrina social da Igreja. É absolutamente... Que fazia bem, porque é uma das coisas que eu às vezes faço. Leio um texto para jovens e digo, isto é um texto do Bloco de Esquerda. Eles dizem, sim, é um texto muito radical do Bloco de Esquerda. E depois eu digo, isto é do Catecismo da Igreja Católica. Ou então é do programa original do PSD. E isso gera um choque cultural que as pessoas percebem. E a doutrina social da Igreja, por exemplo, seria crítica completamente da empatia. Aliás, o atual Papa tem tido muitas interessantes intervenções sobre aquilo que é o seu país, indiretamente, e o anterior era tratado como comunista. Era o Papa comunista. Porquê? Porque trouxe uma visão sobre a pobreza, a miséria, os excluídos, os imigrantes, aqueles que de alguma maneira estão dependurados numa vida péssima e que nós contribuímos para a tornar ainda pior. Sim, sim. E esse olhar, aquilo que o Shakespeare chamava de milk of human kindness, que é uma citação que eu faço muitas vezes, esse olhar simpático, hoje está claramente em crise. Uhum. E é bom lembrar que Jesus Cristo era filho de carpinteiro, que parece uma coisa... Só dizer esta frase é absolutamente revolucionária em 2026 e é mais revolucionária do que em 2000 ou em 1990. É interessante isto a esse nível. Estamos quase a terminar, se calhar fazer 2 ou 3 perguntas finais. Algum do seu pessimismo tem a ver, por exemplo, com esta questão de que falam de uma espécie de ascensão da estupidez. Ou seja, o Valéry dizia muito que não tinha vocação para a estupidez, o Paulo Valéry, não é? Esta questão da estupidez e da inteligência, porque a inteligência, parece que muitas vezes falar-se da inteligência parece que é uma coisa agressiva, como se fosse... O que é que se entende? Há uma ascensão da ignorância, mais importante, há uma ignorância agressiva, que é uma ignorância que não existia no passado. Se lerem os livros do Camilo, por exemplo, encontram discussões sobre a ignorância, mas sempre quem falava, mesmo quem dizia que os filhos não deviam aprender a ler para tomar conta das terras, reconhecia que o saber era vantajoso. Hoje há uma ignorância agressiva, pseudo-igualitária, que diz, eu não, e se for à internet, às redes sociais, eu não li esse livro, mas... E depois vem o comentário sobre o livro. Eu não vi esse filme, mas... E essa ignorância é agressiva e é desse ponto de vista. Como é que ela depois se traduz na prática? Em coisas que tornam as pessoas mais facilmente manipuláveis. Por exemplo, ter menor vocabulário. O 1984, Big Brother, todos os anos reduzia o número de palavras. Não é irrelevante esse facto. Menor vocabulário, menor capacidade expressiva. Substituição de qualquer raciocínio lógico, racional, chamemos assim, por mecanismos de patos, mecanismos de emotivos, que normalmente têm muito menos informação. Eles são importantes em determinadas circunstâncias, mas têm muito menos informação. Portanto, nós hoje estamos a assistir a uma crise profunda do saber.
uma crise profunda das mediações, uma crise profunda da democracia que vem de dentro, não vem de fora para dentro, vem de dentro. E essa crise promete-nos um mundo muito pior. E nós já vivemos nesse mundo muito pior. O filósofo alemão Karl Kraus falava que de alguma maneira estávamos na época, e falava já há algum tempo, em que duas ignorâncias valiam mais do que uma inteligência, ou duas ignorâncias mais do que uma informação. Isso é interessante sobre a questão da democracia da estupidez. Não é? Duas perguntas finais. Uma, de alguma maneira, e vê-se isso na ficção, enfim, temos aqui um artista realmente, o Abrunhosa, e também nas artes, mas não só, nos estudos, esta ideia da distopia, que isto vai piorar. E eu gostava que terminarmos não tão, com as duas. Primeiro, queria perceber quais são as suas distopias e as suas utopias. Eu ouvi que gosta muito da Lua e da ideia de ir à Lua, gostava de ouvir isso. E a outra pergunta, que livros e que cultura, que filmes é que de alguma maneira marcaram a sua vida? Não tanto livros mais, digamos, técnicos, mas eventualmente mais... Quanto às utopias, não são bem utopias, eu desejava imenso ir para o espaço, não é? Portanto, aliás, embora eu seja formado em filosofia, eu tenho uma série de cursos anexos sobre os quais pouco falo, como astronomia, óptica, e trabalhei no Observatório Astronómico do Porto, conheço relativamente a física do universo, e gostava imenso que a gente conseguisse sair da Terra a tempo de não a estragar completamente. Isso não é líquido, atenção. O que a gente aprende na história é que muitas vezes os grandes progressos materiais, como no início do século XX, em que havia o positivismo, uma ideia muito progressista da história, acabou na Guerra de 14-18. E depois temos os anos 30, que são anos de crise da esperança. E, portanto, não tenho propriamente utopias, mas tenho vontades irrealizáveis, uma delas é essa, e para o que eu tenho que fazer tenho pouco tempo. Se eu pusesse agora a minha profissão, eu punha José Pacheco Pereira, o homem que anda aos papéis. E é rigorosamente verdade, e que aprende muito com os papéis. Livros. O livro que eu... Evidente, há aquela lista, é a Bíblia, é a Divina Comédia, aquela lista clássica. Nessa lista eu incluiria a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu li a Montanha Mágica no livro, na edição do Eugênio de Andrade. Eu devo muito ao Eugênio de Andrade porque ele deu-me a ler as coisas certas, e eu era um devorador de livros, deu-me a ler as coisas certas num determinado período. E li com os sublinhados dele. Ele sublinhava, e ainda hoje eu uso o mesmo tipo de sublinhados. Estrelinhas, ponto de exclamação, sublinhados, portanto aquilo percebia-se. Ele sublinhava, por exemplo, todo o episódio que está em francês na Montanha Mágica com a Madame Chauchard, que é um episódio amoroso. E porque é que a Montanha Mágica é um grande retrato, como aliás o Buddenbrook, do Thomas Mann, do fim do mundo. Qual é esse mundo? É o mundo que acaba nas últimas... O Hans Castorp, que é a personagem principal, vai visitar um primo. Ele não está doente, mas vai ao local, a um sanatório, em Davos, de onde as pessoas estavam a curar da tuberculose. Muitos deles, aliás, verdadeiramente não tinham tuberculose. Ele sobe, sem doença, depois lá fica doente por empatia também, mas isso é outro aspecto. As grandes discussões do século XIX estão lá, entre o Nafta e o Settembrini, por exemplo. O Settembrini é o garibaldiano italiano, racional. O Nafta é uma personagem muito interessante, porque é um católico de um catolicismo coletivista, que ele encontra nas catedrais, e no final, quando o Castorp está lá muito mais tempo do que era suposto estar, e desce. As últimas páginas da Montanha Mágica são um dos melhores retratos do mundo que vai para a guerra de 14-18. Mas o autor sugere que ele irá desaparecer durante a guerra. Não diz claramente. A última coisa que ele ouve na Montanha Mágica, que é o sanatório, é a Tília do Schubert, que é uma canção sobre a morte. E ele depois desce, e a última página é um retrato magnífico do destino de milhões de homens que desaparecem, e que se sugere que desaparecem na guerra.
E isto é uma boa coisa para perceber que o progresso é uma coisa... Historicamente, várias vezes andou-se para trás. A gente não tem nenhuma garantia que ande sempre para a frente. E é por isso que eu acho muito importante haver uma inteligência pessimista. Claro que depois há outro elemento que também existe, que é o otimismo da vontade. De acordo. Mas o que mais falta hoje é uma inteligência pessimista que perceba que a lei de Murphy, se puder funcionar, funciona mesmo. E mais, está a funcionar. As coisas podem correr mal, correm necessariamente mal. Claro que correm. E mais, eu não tenho nenhuma ideia que nós tenhamos a eternidade garantida. A gente acha que os homens têm sempre futuro. Não é verdade. A Covid ensinou uma coisa que historicamente é relevante, é que apareceu um vírus para o qual não havia resposta e que matou um número significativo de pessoas, como aconteceu com a gripe pneumónica em 1918. Nós não temos nenhuma garantia de aparecer um vírus para o qual não haja imunidade. Nós não temos nenhuma garantia de que alguém se lembre de carregar, aquele louco que governa os Estados Unidos, se lembre de carregar no botão nuclear. Não o vão deixar. Atenção, não o vão deixar. As coisas, também o homem não chega ali. Para já ele não percebe os códigos, mas depois, se alguém lhe explicar os códigos, lá carregará, não o vão deixar, como aliás também não deixam o Putin fazer isso, porque é preciso ter em conta que, por muito louco que as pessoas estejam à volta dele, percebem que se carregarem no botão não têm casa quando regressarem, não é? E isso até é um dos fatores que tem impedido que se carregue no botão com mais facilidade. Agora, a pobreza e a exclusão aumenta. E aumenta também pelo deslumbramento tecnológico. Substituir os professores por um tutor de inteligência artificial é das maiores asneiras que eu ouvi nos últimos tempos sobre a inteligência artificial. Porque há um elemento que nenhuma máquina, por muito aperfeiçoada que seja, por muito que seja a capacidade de ter um diálogo que contenha elementos afetivos, substitui a empatia humana. É destas coisas. E mais, esse tutor de inteligência artificial responde a perguntas sobre a sexualidade ou não? É que são as coisas que a gente tem que perguntar. Eu sou capaz de estar horas a falar sobre isto. Mas é muito, vamos terminar, mas é muito comovente ter falado da Montanha Mágica, porque a Montanha Mágica, como o Pacheco Pereira explicou extraordinariamente, são 800 páginas a falar do Hans Castorp. E as últimas 2 páginas é basicamente a dizer o Hans Castorp, este indivíduo em que andámos aqui meses à volta, entrou na guerra. É melhor, fala-se muito da Montanha Mágica sobre a saúde, mas é o melhor livro sobre a guerra quando estamos num período... Deixa-me só dizer uma coisa. Nós temos no Arquivo Efêmera um prémio que nunca ninguém concorreu, que é ler A Guerra e Paz no ecrã de um telemóvel. Nunca ninguém concorreu. Controlado, ou seja... Vamos admitir que alguém já leu A Guerra e Paz, a gente põe o Homem Sem Qualidades do Musil ou A Montanha Mágica, não é? Que é para haver um livro grande. E não se ler A Guerra e Paz ou A Montanha Mágica é um enorme empobrecimento espiritual. Eu não sou a favor de que as pessoas sejam eruditas, mas há um olhar sobre as coisas que vem dessa grande literatura. E outro livro que se está a deixar de ler, a não ser pelos evangélicos, é a Bíblia. Eu vou a uma escola de ensino secundário e pergunto quem é Adão e Eva. E quem responde são os evangélicos. Os outros, quando muito, dizem são os primeiros homens. Portanto, a cultura bíblica e a cultura greco-clássica, que são as bases da nossa cultura ocidental, chamemos assim, estão claramente a desaparecer por todo lado. E depois não me venham dizer que eles leem os maias. Porque não leem. O grosso do vocabulário dos maias não o conhecem. E o grosso das histórias metafóricas que aparecem naturalmente nos maias, não sabem. Portanto, atenção, a ignorância cresce. Nós não temos a geração mais bem preparada. Esses são outros mitos que nós circulamos. Nós temos gente bem preparada, temos gente muito capaz, mas não temos uma geração bem preparada. Esta questão da cultura é interessante. Eu tenho um familiar direto que tirou Economia em Harvard, e numa das cadeiras principais, um prémio Nobel, deu-lhe uma bibliografia que era Cervantes, Musil, etc, etc. E os nossos amigos aqui da Caixa de Depósitos, eu conheço vários gestores, alguns, a uma dada altura vão estudar filosofia para a Suíça. Quer dizer, ou seja, as empresas empurram-nos para estudar filosofia. Ele dizia precisamente na Suíça, que são escolas. Dizia precisamente que se recusava a falar de qualquer assunto
com alguém que não tivesse lido este livro, não é? Que é uma coisa forte. Pacheco Pereira, queria agradecer muito a sua disponibilidade. O Pacheco Pereira é um intelectual resistente. Ser intelectual já é ser resistente, mas é um intelectual resistente e é alguém que eu admiro mesmo muito. Queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. E aqui a Caixa Geral também. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.